Bom dia, igreja. Que a paz e a graça seja com todos, amém? A igreja pode tomar assento. Bom dia a você que está no seu lar, fazendo uma extensão para a casa do Senhor. Louvamos a Deus porque nós devemos entender em todo o tempo como é importante nós termos hábitos espirituais. Todos nós temos muitos hábitos, mas também devemos entender que a nossa vida, ela é um tripé. Não tem como eu valorizar somente a área material e a família. Porque aquela área material que eu tenho, a família que nós construímos, totalmente ela sozinha não consegue nos trazer a verdadeira satisfação. Muitas vezes o ser humano está correndo tanto para encontrar aquilo que já está dentro dele. Deus colocou dentro de nós, Ele repartiu para cada um de nós. Coloca esse texto para nós, Romanos 12:3. Deus repartiu uma partilha de fé para cada um de nós. Lá no final, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Cada um de nós aqui nesta manhã, nós temos do Senhor uma parte, uma semente. Ele repartiu para mim e para você a fé. E cabe a mim e a você fazer crescer essa fé. A palavra diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais eu ouço, quanto mais expediente eu ofereço para Deus, para ouvir a sua palavra, a minha fé e a sua fé, ela aumenta, ela começa a crescer. Por que nós precisamos entender isso? Eu acho que é Jó 32:8, coloca esse texto para nós. Na verdade, há um espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Então, dentro do homem e dentro da mulher, nós temos um espírito. E nós precisamos alimentar ele, assim como nós alimentamos o nosso corpo. Nós precisamos alimentar o nosso corpo. Algumas pessoas alimentam 3 vezes por dia, algumas mais. Mas é importante, porque se você não alimenta ele, você fica fraco. E uma pessoa que está com o seu corpo fraco, mal alimentado, ela desanima, ela toma decisões erradas, porque ela está enfraquecida. Da mesma forma, eu e você, se nós estivermos com o nosso espírito enfraquecido, nós começamos a tomar decisões erradas. Nós desanimamos muitas vezes. Às vezes é uma coisa tão pequena, que está tão grande, porque o meu espírito e o seu está enfraquecido. Nós não vamos iniciar uma série hoje. Vou trazer para a igreja uma palavra que Deus colocou no meu coração ontem à tarde. E o título dessa mensagem é: a nossa vida, ela é construída por fundamentos. A minha vida e a sua vida, ela é construída por fundamentos. O Salmo 11:3 fala que quando os fundamentos são destruídos, que pode fazer o justo? Então, quando eu e você temos uma inversão de valor na vida, independente qual seja a área, por mais que a gente esteja se ajustando, nós estamos quebrando um princípio. E os princípios de Deus, que são os seus fundamentos, eles são imutáveis. Então Deus, ele criou todo o ser humano com um propósito. E quando se perde, gente, esse propósito, quando se perde essa essência, quando nós perdemos a imagem, a semelhança, o governo, o domínio, a gente começa a se perder. Porque se nós olhar um carro, ele tem o seu combustível que é próprio para andar. Ele tem, se você vai trocar o filtro e o óleo, você sabe que o filtro ele tem um número também, que é próprio para o carro. Assim é o ser humano. Se ele não colocar o combustível correto para a vida dele, tudo que ele tem começa a não mais trazer a satisfação para cada área da vida. Qual que é o combustível meu e seu? Fé. Nós precisamos de fé. Então o ser humano, ele tenta se abastecer de outras formas, mas daí ele vê lá na frente que não funciona. Gente, nessa caminhada de fé, quantas pessoas eu vi, com o tempo elas foram se desleixando, foram se acomodando,
Eram pessoas que tinham se tornado pessoas inteligentes, porque buscar a Deus não é achar que você é medíocre, porque você precisa fazer parte de uma igreja. Buscar a Deus é para uma pessoa inteligente, para uma pessoa que não quer errar na vida tanto, porque muitas vezes todos nós vamos errar, mas a diferença é eu e você errar e nós aprendermos com os nossos erros, porque tem pessoas que erram na vida e não aprendem. Tem pessoas que continuam a vida inteira tomando as decisões erradas, ou estão se nivelando para aquelas pessoas que estão piores do que elas. Não olhe para as pessoas que estão pior do que você. Eu não posso olhar para aquela pessoa que está pior do que eu. Lá em Gênesis 1:26, Deus deixou para nós, que também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E o 27? Criou Deus, pois, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então aqui, fora de dois gêneros, quer dizer então que não tem a imagem de Deus. E aí as verdades na nossa vida devem ser repetidas, porque senão deixam de ser verdades. Eu já ouvi tantas vezes Gênesis 1:26. Mas por que as coisas na minha vida e na sua começam a acontecer não mais como eu queria? Em 2020, 2021, muitas coisas ainda estão acontecendo e vão acontecer, porque a gente vai se acomodando. E a gente não gosta muitas vezes de ouvir repetido aquilo que é uma verdade. Quem já conheceu alguém que mente? Levanta a mão. Gente, eu conheci uma pessoa que mentia e ela acreditava no que ela falava. Ela estava mentindo, ela sabia que era mentira. E ela acreditava. Por que o mentiroso, ele acredita nas mentiras dele? De tanto ele mentir. Ele mente tanto que ele acredita. E muitas vezes a nossa vida ela não deve ser uma mentira, mas ela deve ser uma verdade. Mas nós estamos tão acostumados com o resultado negativo em uma área, ou em duas áreas, ou em três áreas, que aquilo parece que já faz parte da vida da gente. E Deus criou você um pouco a menos do que Ele, você é a imagem e semelhança de Deus. Deus criou a flora, criou a fauna e disse que era bom. Mas Deus criou o ser humano depois e disse que era muito bom. E por que será que Deus disse que era muito bom? Porque nós somos a imagem e semelhança dEle. Nós temos a natureza espiritual, as suas qualidades, a essência. Então o ser humano ele funciona como Deus. Você consegue ver o tamanho do poder que você tem? O ser humano ele funciona como Deus. Ele pode agir como Deus, mas nunca querer ser igual a Deus. Amém? O ser humano, amém, gente? Só para acordar, se tem algum aí dormindo aí. Os amém estão tudo, hoje não está frio, tá? Então, nós vamos ver alguns pontos nesta manhã, eu quero ser breve, para a gente entender algo que nós precisamos gerar na nossa vida. Primeiro ponto, aprenda a gerar resultados. Hoje, a maioria das pessoas, elas querem os resultados. Se eu perguntar aqui quem quer gerar um resultado na sua vida, todo mundo vai levantar a mão. Mas não querem fazer a sua parte. Nós temos que aprender a gerar os resultados na nossa vida nas três áreas. Se uma pessoa tem aquilo que você não tem, ou aquilo que eu não tenho, é porque ela faz aquilo que eu não faço. Ou ela faz aquilo que você também não faz. Por isso que eu falei no início que a nossa fé é o combustível para nós ver os resultados, não somente para uma área da vida. Gente, a nossa vida não é somente espiritual. Agora somos a imagem e semelhança de Deus, é espiritual. A nossa vida terrena, nós temos a vida material e nós temos a nossa família, os nossos relacionamentos. Então, lá em Miqueias 6:6, o povo de Israel queria ser resposta para Deus. Eles queriam se apresentar a Deus.
E eles não sabiam a forma certa como se achegar, porque eles estavam distante de Deus. Porque sempre quando o povo se distancia de Deus, Deus, ele permite acontecer perdas na vida, em uma área, em duas ou em três. Por que eu falo isso para você que está aqui nesta manhã? Porque nesse tempo de fé, que todas as pessoas que nós temos visitado, tanto em Harmonia e em Portão, a maioria das pessoas que se afastaram de Deus tiveram perdas, tiveram prejuízos, e Deus permite para a pessoa voltar. Amém? Deus permite a perda na minha vida, Deus permite a perda na sua vida, para nós voltar ao propósito. Deus quer que a gente gere resultados para as três áreas da nossa vida. E aqui o povo não sabia como se apresentar a Deus. Como que eu me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ao Deus excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão e o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Olha o que Deus responde para o povo que estava voltando para Deus. E Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti. Olha o que Deus pede de mim e de você. Deus não está pedindo para nós oferta, Deus não está pedindo para nós se apresentar para Ele, oferecendo os nossos problemas para Ele. Porque vir à igreja, gente, para trazer aquilo que está acontecendo de negativo, não é esse o propósito de vir à igreja. O propósito de mim e de você vir à igreja é de nós buscar ter essa intimidade com Deus. Por que a nossa vida tem algo negativo? Porque nós não estamos andando na presença dEle. Porque quando nós estamos andando, Ele mostra para nós o que vai acontecer. Amém? As duas experiências maiores que eu tive com Deus na minha vida, não foi nada relacionado à vida terrena. Não foi relacionado ao marido, nem esposa, nem filho, nem bens, nem nada. As minhas duas experiências que eu tive com Deus na minha vida foi relacionado com o meu propósito com Ele. Amém? O tete a tete de Deus comigo, para conversar comigo na hora da dor, foi para falar comigo em relação para que Ele me criou. Sabia que Deus criou você com um propósito? Amém? Deus criou eu e você com um propósito. E Ele pede que pratiques a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. Por que andar humildemente? Ter um coração ensinável. A cada momento que Deus fala algo para você, você olhar para dentro de você, assim como eu olho para dentro de mim e ver o que eu preciso desconstruir, o que eu preciso melhorar, por que a minha casa, por que o meu casamento, por que a minha empresa, por que a minha saúde está dessa forma? Então Deus, Ele pede de mim e de você algo muito simples, gente. Sabe o que acontece muitas vezes? É que o religioso que complica. O religioso, ele não quer saber de justiça, porque a base do trono de Deus é justiça. Deus, Ele nos salva pelo amor, mas Deus nos abençoa pela sua justiça. Então tem muitas pessoas que acham que a sua vida está da forma que está, porque Deus abandonou. Quantas vezes eu ouço, Deus está de mal comigo, Deus não olhou para mim, eu estou orando a Deus, Deus não me respondeu. O amor de Deus tem a ver com a minha salvação e com a sua. Estão entendendo, gente? O amor de Deus, sabe aquele capítulo João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, que todos vocês já conhecem. Isso está relacionado com o amor de Deus. E o amor de Deus está relacionado com a minha salvação e com a sua. Mas se a sua vida, se a minha vida está escassa, tem a ver com a resposta que você tem dado a Ele, que eu tenho dado a Ele, em relação ao que Ele já fez por mim e por você. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5,14, que o amor de Cristo, Ele nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Sabe quando você compra em um lugar
e você comprou algo e você não conseguiu pagar, você não fica constrangido com aquela situação? De você passar, não vou perguntar quem já fez isso. Você não fica constrangido de passar na frente daquele lugar, se na sua trajetória de vida aconteceu isso? Sabe quando alguém veio dar um presente para você e você não esperava um presente? Quem já ganhou um presente assim, não esperava ganhar dessa pessoa um presente? O que a gente pensa? Ela me deu um presente. Agora eu sou devedor de um presente para ela. Eu vou ter que comprar um presente, eu vou ter que descobrir até o aniversário dela. Porque ela se lembrou de mim, ela se preocupou comigo. Então esse amor constrange tanto eu como você. E ser constrangido é se sentir um devedor. Se você não se sente constrangido, se eu não me sinto constrangido, nós não somos dignos que alguém invista em nós. Por que a minha vida às vezes não está gerando resultado? Porque eu venho à igreja para ter resultado. Nós não temos que vir à igreja para ter resultado. Nós temos que vir à igreja para ter relacionamento com Deus, ter intimidade com Deus. Quando o seu filho tem intimidade com você na sua casa, tudo aquilo que você fala com ele, ele faz. Quando ele pede algo, você não tem prazer em dar para ele? Igual é Deus. Quando a gente tem essa intimidade, esse relacionamento, quando a gente não anda com ele só na quarta, que é quarta, na harmonia quinta, ou no domingo, quando você anda com ele todos os dias, quando você orar a ele, pedir algo, ele vai ter prazer em dar para você. Amém? Isso é gerar resultado na sua vida. Então a bênção que sai de você, ela volta para você multiplicada. A bênção é uma semente. Deus, ele falou que vai nos abençoar, mas ele não nos abençoa, ele nos dá semente para nós semear. Ele já nos abençoou, mas com sementes. É igual você pensar assim, Deus me abençoa, paga essa dívida para mim. Deus não vai pagar a dívida para você. Deus vai dar semente para você conseguir pagar aquela dívida. Amém? A dívida vai levar para o inferno? Não. Mas a dívida vai te açoitar a vida inteira enquanto você não pagar ela. Então Deus dá sementes para nós. O segundo ponto, foque nos seus deveres. Gente, nós não podemos inverter os valores. As pessoas estão focadas nas promessas e não nos deveres. É igual se você, quem já foi num sindicato e falar com uma pessoa que é do sindicato, ela vai dizer, se preocupa com os teus direitos. Onde não existe direito, ela quer arrumar direito. Mas não perguntou nada dos deveres daquela pessoa. O que ela teria que ter feito lá. Então, o direito é a recompensa do cumprimento de um dever. Então, as pessoas adquirem os direitos cumprindo os deveres. Então, as pessoas que são abençoadas, elas cumprem os seus deveres. Amém? Por que aquela pessoa está sendo tão abençoada? Porque ela tem compromisso com Deus. Ela está cumprindo o seu dever, ela está fazendo a sua parte. Tem um ditado que o apóstolo fala, uma palavra sempre, que a vida não dá, a vida devolve. A vida não dá, ela devolve. O que a vida devolve? Aquilo que sai da minha vida, aquilo que sai da tua vida. A terra vai te dar o quê? Aquilo que você colocar dentro dela. Amém? Tem alguém que comprou uma terra, e aí você orou a Deus, Deus coloca lá um pé de jabuticaba, um de limão, um de bergamota lá, e aí você acordou de manhã, tinha os pés lá para colher? Claro que não, gente. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente vem na igreja só pelo amor a Deus, e não entende que Deus é justiça. Não entende que a gente tem deveres para cumprir, para acontecer aquilo que é de direito nosso. Deus, ele não precisa de nada. Porque Deus é um Deus de amor para salvar, mas é um Deus de justiça para abençoar. Sabia disso? Quando a gente ensina os nossos filhos, que aquilo que você ensina é para você o resultado, não é para você, é para eles. Deus ensina para nós a palavra e o resultado é para nós, não é para Deus. Amém? E vale a pena, gente. E vale a pena a gente entender isso. Porque as leis naturais criadas por Deus não mudam, ninguém muda.
A lei da semeadura, nenhum herói da fé mudou. Gálatas 6:7, a palavra diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, ele vai colher. Não tem como eu querer mudar aquilo que eu estou plantando, ou aquilo que eu não estou plantando, eu vou querer colher. Por isso que é importante nós entender e não brincar com Deus. Porque se a gente não semear, a gente não vai colher. É isso que nós temos que entender. Por que Deus insiste tanto, muitas vezes, em uma palavra? E o que Deus requer do ser humano é bom para Deus ou para o ser humano? Amém? O que Deus requer? É bom para quem, gente? Para nós? Então Deus, ele não precisa de nada. Quem precisa somos nós. Deus, ele não deixa de abençoar ninguém. Deus deu o livre arbítrio. Tudo aquilo que você obedece da palavra vem em recompensa para você, vem em recompensa para mim. Isaías 1:18, a palavra diz que Deus chama o ser humano, ele chama eu e você. Vinde, vamos conversar, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Não interessa como você chegou aqui, não interessa como você está na sua casa, mas Deus chama nós para ter um diálogo, para nós ter um relacionamento, para nós falar para Ele, para nós ouvir a Ele. Por isso que Deus deu uma boca e 2 ouvidos. A gente tem que ser tardio para falar, pronto para ouvir e tardio para se irar. E tem gente que eu conheço que tem 2 bocas e não tem ouvido. Você conhece alguém assim? Tu fala, ela só ouve o que ela quer ouvir. Parece que o ouvido dela, e ela só fala o que ela pensa. Porque a palavra diz em Provérbios 23:7, assim como a gente pensa, a gente é. Então Deus está dizendo que não importa como você chegou aqui. Eu olho para mim como eu cheguei. Não importa, gente. O que importa para Deus é o nosso relacionamento com Ele, o que Ele requer de nós: misericórdia, justiça e amor. Deus não está pedindo nada, nem para mim, nem para você, que nós não possamos oferecer a Ele. Amém? O terceiro ponto, são só 6. Restaure a sua capacidade individual. O ser humano, ele é complicado, ele quer mudar o outro e ele não quer mudar. Nós precisamos restaurar a nossa capacidade. Gente, você precisa romper o limite que você tem, que tem coisas que nos limitam, culturas, sistemas que estão sobre nós, que nós não conseguimos ultrapassar, porque nós não conseguimos romper, porque nós não quebramos aquilo que deve ser quebrado. Tem coisas da nossa vida que nós precisamos romper, nós precisamos deixar, nós precisamos, depois que a gente vem até Deus, se tornar uma nova criatura. E quando a gente é uma nova criatura, não tem como ser nova e andar com a velha junto. Quando as mulheres aqui compram uma mesa, a gente comprou uma mesa lá, a outra sobra, né? O que a gente tem que fazer? Doar. Tem gente que vai empilhando uma mesa em cima da outra, não sabe qual vai almoçar. Esse dia eu passei numa casa, que nem o pastor disse, também vi uma casa lá que tinha não sei quantas mesas, vão sobrando, vai trocando os móveis e vai botando lá. Não tem, gente, como eu ficar mudando. Eu vou mudar para algo novo, eu não tenho como carregar mais o velho junto. Eu não tenho mais como ser aquela pessoa que tinha aquela linguagem. E o bom é que a palavra de Deus, ela não diz para mim e para você que a gente tem que deixar. A gente automaticamente, quando o Espírito Santo é atraído pelas nossas práticas, a gente vai mudando. Tem alguém que já disse para você alguma coisa que você tem que deixar de fazer aqui? Claro que não. Mas a gente, quando começa a ouvir a palavra, a gente começa a ficar constrangido. A gente começa a olhar para dentro de nós e entender que nós temos uma capacidade individual da gente querer mudar a gente. Casais querem mudar o outro. A minha vida está assim por causa dele. Por isso que não dá para atender junto um casal. Tem que ser separado. A minha vida está assim por causa dele. A outra não, está por causa dele.
Então, todo ser humano ele tem capacidades que elas precisam ser desenvolvidas. Mateus 25:14, coloca esse texto para nós. Pois será como um homem que, ausentando-se dos pais, chamou os seus servos, que lhe confiou aos seus bens. E o 15, a um deu 5 talentos, a outro 2, e a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Gente, mesmo que seja pouco aquilo que Deus tem dado para você. Sabe por que Deus não dá mais, muitas vezes? Porque as pessoas não estão preparadas para o mais de Deus. O mais de Deus pode estragar o seu relacionamento com Deus. Eu conheci nessa trajetória muitas pessoas. Tem um ditado que o pastor Cássio sempre falava, que não tinha um pinto para dar água, né? E aí, as pessoas foram crescendo, e chegou um momento que elas não tinham mais tempo para oferecer para Deus. Gente, a vida não dá, ela devolve. Falei aqui, quando a gente vai visitar alguém no hospital em fase terminal, a última coisa que as pessoas falam é o que elas têm. Elas querem chamar o filho que não pediu perdão, querem chamar o pai, querem chamar o ex que não se consertaram, e não conseguem morrer, estão penando nos aparelhos, porque não conseguem resolver a vida, porque a vida delas, elas achavam que não ia precisar um dia ter esse acerto. Se você não tiver esse acerto em vida antes da morte, você vai ter com Deus depois. Um dos momentos mais felizes que eu tive na minha vida, vou dizer 2, vou dizer o primeiro. Um dos momentos mais felizes que eu tive da minha vida, não foi quando eu ganhei muito dinheiro, não foi quando casei, não foi quando eu tive filho, mas quando eu saí da UTI e eu voltei para o hospital do CAI. Foi o momento mais feliz que eu tive na minha vida, porque eu vi que eu venci. Eu lembro quando eu cheguei lá no hospital do CAI, tinha um monte de gente me esperando na área. Que alegria, gente, vocês não têm ideia. Estava o pastor, estava a benção, estava um monte de gente da harmonia da igreja. Algum de portão, pode ser que tinha. Tinha bastante gente ali me esperando. E aí, quando eu disse assim, eu venci. Mas eu venci não. Eu venci porque Deus estava comigo. Sabe aquilo que você quer vencer na sua vida sozinho, você não vai vencer. É Ele que vai vencer contigo. Por que eu disse para vocês que os momentos mais felizes que eu tive na vida não foi com coisa terrena? Porque as coisas terrenas, nenhuma delas realiza a gente como as coisas de Deus. Amém? Pode comer a picanha. Se comer qualquer outra carne, você vai ver que a diferença é estar com Deus na hora que come aquela carne. Nada está bom quando a pessoa não está tendo um relacionamento saudável com Deus. Quando José foi vendido pelos seus irmãos, se ele não perdoasse, ele ia morrer com a dor. Foi falado do perdão na quarta-feira. Ele desenvolveu a disposição de servir. Quantas pessoas eu vejo hoje, o desafio que é nos ministérios aqui. A Joade precisando de líderes. Gente, estive aqui buscar o Otávio ontem à tarde. Isso aqui é uma bênção, a Joade ali. E não é porque eu estou ministrando a palavra que eu estou dizendo para você. Porque eu vejo a diferença dos filhos, do que quando nós éramos criança, como era a vida para nós. E hoje tem pessoas precisando de líderes de Joade, para ser pessoas preparadas ali. Se os nossos filhos não estivessem ali, aonde que eles estariam ontem à tarde? No celular, num quarto, deitado? Deus está procurando servos. Deus está procurando pessoas que querem entender o propósito, que querem lutar pela causa, como Jesus lutou. Jesus lutou até o fim pela causa, por mim e por você, e nós não merecia. E às vezes a gente não quer oferecer para Deus 2 horas para servir a Ele, para ajudar, para cuidar da causa. É o trabalho que constrói a grandeza de cada um. É o servir que constrói a grandeza de cada um. José não abria mão de 3 coisas: amar, perdoar e servir. Esses 3 pilares na vida de José fez ele chegar como escravo e sair como governador.
Você está vendo como a capacidade individual de cada um é grande? Você pode chegar como escravo, ele chegou como escravo, ele saiu como governador do Egito. Amar amplia o nosso mundo social. Perdoar o seu relacionamento com Deus e servir, dá crédito para a vida material. Ah, mas eu vou servir então para ser melhor sucedido? Não, é automático. Quem oferece o seu tempo para Deus, Deus multiplica o resultado na vida material. Deus abre oportunidades. Deus sempre está abrindo mais oportunidades para nós quando a gente entende o propósito daquilo que a gente faz. Deus, ele não pede nada para nós que ele já não tenha feito por nós. Por isso que nós temos que entender que a vida particular, minha e sua, ela deve ser intocável. Isso significa que ninguém tem nada a ver com a nossa vida. Amém? Vou dizer uma coisa para você, que eu aprendi nesse tempo. Não fique contando a sua vida para os outros. Não fique contando o seu casamento para os outros. Não fique contando para quem não pode resolver. Porque a hora que você está falando da sua vida, você está lançando as palavras do mundo espiritual. E aí o inimigo vai lutar mais ainda para destruir a sua vida naquela área. Lá em Romanos 14, 4. Quem és tu que julgas o servo alheio, para que o seu próprio Senhor está em pé ou cai? Mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. E o 5? Um faz a diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Cada um, eu e você, nós vamos ter que dar conta de si. Sabia disso? Nós vamos ter que dar conta de si. O nosso dever é ensinar a todos. Por que muitas vezes eu quero perguntar para você, você fala o que o seu filho gosta de ouvir ou que ele precisa ouvir? O que a gente fala? Que ele precisa, não é assim? Porque se a gente falar o que ele gosta, por isso que hoje existe muito espiritualismo, que o espiritualismo total é querer sair da igreja arrepiado. Por que o drogado usa droga? Porque ele quer viajar na maionese. Ele quer viajar na maionese. Por que ele usa droga? Ele quer ficar, né? Quer esquecer das contas, esquecer de tudo lá, que sei lá o que ele pensa. Por que ele usa droga? Por que o espiritualista gosta de arrepio? Adianta cair e rolar no chão, quando levantar do chão as contas foram pagas? Não. Por isso que eu louvo a Deus para a visão. Aqui nós aprendemos a pagar as contas. Aprendemos a ser feliz e aprendemos a ter equilíbrio nas 3 áreas da vida. Amém? Não adianta ficar deitado ali no chão, quando eu levantar, agora estou todo arrepiado, mas daí quando chega em casa desarrepia. É melhor a gente sair daqui entendendo o que eu preciso fazer para melhorar a minha vida. E tem muito cristão viajando na maionese. Sabia disso? Viajando na maionese. Mateus 7:1. Não julgueis para que não sejais julgados. E o 2. Pois com o critério que tu julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, também vos medirão. Então cada um vai ter que dar conta de si. Até as fofocas a vida devolve. Se você olhar, aquela pessoa que fazia fofoca de alguém, até as fofocas, tu chega em outro lugar, estão falando mal dela. Se você fala mal de alguém, vai voltar para você. Romanos 14:12. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Nem tudo que é bom, gente, faz bem. Temos que entender isso. Nem tudo que é bom faz bem. Deus está querendo restaurar a capacidade. Deus está provando muitas vezes. Deus está permitindo a prova para nós ser aprovado. E tem gente que vem na igreja que pede para Deus, tira essa prova, Deus. Deus, tira esse peso.
Deus tira esse problema e Deus está permitindo a prova para você crescer. Depois da prova, tem um resultado positivo para você. Não peça para Deus tirar a prova. Se o aluno chegar na escola, professora, tira essa prova aqui que eu não gosto, ele vai passar de ano? Claro que não. As provas que Deus tem enviado para mim e para você, é para nós crescer, é para nós ter os resultados depois da prova. Quem aqui já passou uma prova na vida e depois que passou aquilo, teve uma bênção de Deus? Levanta a mão. Gente, depois da prova, sempre Deus tem agendado alguma coisa boa. Sabe quando começa a levantar uma coisa na sua vida, você não sabe de tanta coisa, e você não semeou para aquilo. Depois daquilo ali, tem coisa boa guardada para você. Mas Deus está enviando a prova para ver como está a sua fé. Foi assim com Jó. Jó viveu isso. Lá em Jó 1:20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, ele tinha perdido todos os seus filhos já. Tinha perdido toda a sua área material. O que ele fez? Ele se levantou. Ele não se deitou, ele não se desanimou. Tem gente que quando está vivendo uma prova está deitado. Onde que está a minha receita do Rivotril? Vocês estão rindo, mas é verdade. Que deu comprimidinho. O seu calmante é Deus. Pare de se deitar na hora da prova, se levanta. Sabe por que eu falei isso para você? Eu vi um vídeo uma vez que o filho do pai se preparou para uma corrida, era a corrida da vida dele, ele queria vencer, ele estava muito preparado, ele era o melhor. Na saída da corrida, ele pegou e virou o pé, e ele caiu no início da corrida dele. De repente você chegou aqui hoje machucado, chegou caído em alguma área, chegou desanimado, chegou pensando em desistir de tudo. Sabe o que aquele filho fez? Mesmo que ele não venceu, ele se levantou e ele foi mancando até bater na faixa no peito. E quando ele fez isso, dele se levantar, que o pai estava na arquibancada, o pai desceu da arquibancada e deu os braços para ele e foi caminhando com ele junto até a chegada. Por que eu estou falando isso para você? Se você ficar deitado, Deus não vai levantar você. Mas quando você se levantar, Deus sai do céu e ajuda você a passar tudo. Amém? É dessa forma que Deus trabalha. É desse jeito. Quarto ponto, acredita naquilo que você fala. 2 Coríntios 4:13. Gente, eu preciso acreditar naquilo que eu falo, naquilo que eu penso. Não tem como eu ter fé e não acreditar. Aquilo que eu estou determinando para a minha vida. Olha, eu estou com uma enfermidade, mas hoje eu vou sair do culto curado. Olha, eu estou com... Quando eu voltei, gente, eu estava de arrasto. Me lembro quando eu voltei, o pastor disse, quer testemunhar hoje? Eu disse, não consigo nem subir aquela escada. Quando eu saí do culto aqui, no primeiro culto que eu voltei, na quinta eu ministrei na harmonia. Porque eu determinei para mim, naquele expediente, que o que faltava ainda, Deus ia tirar. Saí pela porta já, procurando Golias. Onde que está ele? Boa essa, né? Onde é que está o Golias? As pessoas estão fugindo do Golias. Não, onde é que está ele? Eu quero mostrar para ele quem é o meu Deus. Amém? Não se deite, não fique deitado. Ai, minha vida está assim. Ai, meu marido brigou comigo, agora estragou meu dia. Vai brigar sempre, casou. Vai brigar. Tem algum casal que não briga, eu vou pedir para orar no final do culto. Ou é só lá no CAI que tem briga. Se tem algum aqui que é abençoado, olha, é só Marta Rocha, todo dia. Nem diz o pastor Cássio, Marta Rocha está ultrapassada. Mas é boa, né? Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso que eu falei. Também nós cremos e por isso nós também falamos. Então nós temos que ter esse cuidado, o que eu falo, eu preciso acreditar. Será que todos nós temos esse espírito na nossa fé? Porque a fé, ela tem espírito, que dá a vida. E aquilo que não tem espírito, não tem vida. Então o ser humano, gente, eu e você, nós temos tudo que nós precisamos para ser um vencedor na vida. Mas eu preciso acreditar naquilo que eu penso e naquilo que eu falo. Porque o ser humano, ele começa a perder na vida. Quando ele começa a falar algo e pensar outra coisa.
Ah, eu estou indo lá no MBCV, mas olha, eu não senti nenhum arrepio ainda. Não é arrepio que vai mudar, eu falei antes. Não é viajar na maionese. É você sair daqui querendo mudar a sua vida. Sair determinado. Eu descobri nesta manhã por que está assim essa área da vida. Uma vida conjugal, quando ela começa a ter problema na vida, é quando um dos dois cônjuges deixa de cumprir os seus deveres. Se você olhar, é como um empregado, quando o chefe começa a analisar aquele empregado, começa a chegar no horário, quantas horas de lanche é 15 minutos, fica 20. Quando o chefe começa a analisar o empregado, é porque ele não está mais cumprindo os seus deveres. E o quinto ponto, e penúltimo, o relacionamento com Deus é pessoal. Gente, todo ser humano tem uma natureza caída, que gosta muito mais de mostrar o erro dos outros, e muitas vezes se acha melhor do que os outros. E Romanos 8:31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe por quem Deus é? Aprenda isso nesta manhã. Deus é com quem é com Ele. Deus é com quem é por Ele. Quem está nele. Por aquele que está se ajustando no propósito dEle. E Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Não importa quem você foi, não importa quem você é hoje, mas o que importa é que eu e você, nós precisamos manter esse relacionamento com Deus. Então as pessoas às vezes não recebem a bênção de Deus, porque não querem andar com Cristo. Passa a semana inteira, nem se lembra de Deus. Daí chega no domingo, Deus abençoa isso aqui. Passa a semana inteira, muitas vezes até falando mal, em roda de fofoca. E aí Deus abençoa a minha vida, abençoa o meu cartão de crédito. Esse cartão, Deus derrama a tua unção sobre esse cartão de crédito. Deus paga, eu quero dormir, quero acordar, que eu sei que o Senhor é Deus. Vocês estão rindo, mas é verdade, é assim que o ser humano é às vezes. Ele quer que Deus faça o que ele tem que fazer. O ser humano toma uma decisão errada e quer que Deus mude o resultado. Não tem como plantar batata e colher cebola. Então é de acordo com o meu relacionamento com Deus que eu tenho que ter os cuidados, porque o nível de bênção é construído pelo nível de prática que eu tenho da palavra. Você quer ser muito abençoado? Pratique muito a palavra. Abençoado que eu falo é nas 3 áreas. Abençoado, a pessoa logo pensa em dinheiro. Gente, não tem, lugar nenhum tem para vender paz. Lugar nenhum tem para vender alegria. Lugar nenhum tem para vender um relacionamento saudável. Isso é o nosso relacionamento com Deus que gera isso. Amém? E o último ponto para nós encerrar. Entenda e viva a cultura do reino. Por que a cultura? Porque a nossa cultura ela é formada pelos nossos hábitos. Os nossos hábitos é formado pelas nossas práticas. As nossas práticas são formadas pelos nossos pensamentos, pelas nossas ideias. Então nós temos que entender que a família ela forma a sua cultura, o casal se torna um, mas com o propósito de Deus na vida. O que cria a unidade no casal é o propósito dos dois caminharem juntos. Estão entendendo, gente? Que nem eu e a Rosângela já falamos sempre, nós somos unidos por um propósito. E aí o casamento fica bom. E aí fica tudo bom. Por que às vezes as coisas não estão boas? Porque não caminham juntos. O que cria essa unidade no casal é o propósito de caminhar junto. Porque o ser humano ele tem 3 coisas que é exclusivas dele, e você vai concordar comigo. O ser humano ele tem 3 coisas, que são os traços digitais, a cor do olho e o cheiro. E alguns tentam enganar com o banho, mas o cheiro volta. O cheiro do ser humano não é tudo igual? Claro que não. Cada um tem o seu cheiro.
porque Deus criou cada um de nós individualmente. Cada família forma a sua cultura. E nós, com a família, nós precisamos entender a área espiritual. Mas o que eu faço? Hoje o meu filho, está acontecendo isso, meu filho não quer vir na igreja. Por que o filho não quer vir na igreja? A igreja tem espaço para o filho ou não tem? Não tem. Porque a nossa igreja tem espaço para o filho. Gente, criança não tem que querer. Amém? Criança não tem que querer, foi assim que eu aprendi. Tem espaço para o filho. Mas então, meu filho não quer ir na escola. Você deixa o filho não ir na escola? Claro que não. E por que ir à igreja você não acha importante igual a escola para o filho? Adianta os pais estar bem com Deus e o filho perdido no mundo? Uma pessoa dentro de casa que não está bem com Deus causa um problema dentro de casa. Porque a gente vê os resultados negativos na vida dela. E a gente fica triste. A gente não queria ver aquilo ali. Deus também fica triste. Então, se nós não criar bons hábitos com os nossos filhos, deveres e ordem, é igual, o meu filho quer comer na cama deitado, então bota a coberta por cima. Tem criança que quer comer deitado na cama. Onde que é o lugar de comer, gente? É um hábito. Eu lembro quando nós tínhamos em casa, nós não tinha porta, era só cortina. Cada um queria comer no seu quarto, os filhos, quando era criança. Quem já fez isso? Agora ninguém quer fazer. Tá. Queria comer no quarto, os pais deixavam. É hábito errado. A mesa foi feita para a gente comer com os filhos. Isso é um hábito tão simples. Mas são detalhes assim, eu não quero ir na igreja. Não precisa, meu filho, hoje, descansa. Fica no celular ali. Depois, mais lá na frente, você vai estar feliz, o casal e o filho perdido. Eu lembro quando o meu filho começou a ir para a cancha de skate, eu fui lá no meio dos amigos dele, fiz uma gritaria lá, correram tudo. E trouxe o skate, nunca mais ele apareceu com o skate. Vendeu o skate dele. Não, vai deixando no skate. Vai ver quem está lá no skate, lá no Parque Centenário de tarde. Quem está lá? E aí, se eu não fizer a minha parte, vão deixar se perder na frente dos olhos. Mas eu quebro o skate, quebro a calça dele, quebro ele junto ainda. Sou pequeno, mas sou brabo. Estão rindo, mas é verdade. Já comecei a ficar bravo já. Dá um boi para não entrar e dá uma boiada para não sair depois que entrar, né? Mas é verdade, gente. Não, ele quer ir lá, os amiguinhos são bons. Só estão comendo droga, mas estão bons. Tudo certo. É assim que começa. Não precisa ir na igreja. Não, pode comer lá. Faz lá. Hebreus 4:12, a palavra ela é bem clara. Que ela diz que a palavra ela é viva. Ela tem vida, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, gente, ela é viva, ela gera vida, mas ela gera vida em quem? Em quem crer. Se você pode vir à igreja a vida inteira, se você não crê na palavra, não é em mim, é na palavra. Porque o poder está na palavra, não está no pregador. Se você não crer no que a palavra de Deus diz, você não vai ter os resultados que Deus tem para você. E você vai viver a vida inteira na igreja olhando os outros ter resultado. E você vai olhar, achar, Deus está de mal comigo, Deus não me ama. Deus te ama porque Ele deu Jesus por você. Mas Deus vai te abençoar por aquilo que você pratica da palavra. Palavras de manhã é feijão com arroz. Mas feijão com arroz sustenta. Amém? Adianta eu vir à igreja de uma forma errada. Deus, tira esse problema de mim. Deus está dando um problema para você passar de fase, para Deus te abençoar depois. Deus está permitindo, se você não semeou, continua firme. Não desista. Falei que as experiências que eu tive com Deus, as melhores, não foi dinheiro. Não foi dinheiro. A experiência que eu tive melhor com Deus foi eu e Ele. Foi aquele dia que Ele falou para mim assim, ó, não está sozinho aqui, eu estou contigo. Daí eu disse, se tu está comigo, então agora se eu morrer, eu estou no céu. Não, mas Ele queria mais ainda para mim. Amém? Deus está contigo. Deus está trabalhando ao seu favor. De repente você não está vendo. Você está vindo à igreja, mas não consegue mais ver que Deus está fazendo algo na sua vida.
Porque você se distanciou da presença dele. E ninguém é feliz em lugar nenhum. Pode estar com uma caixa de dinheiro do teu lado. Tu não vai ser feliz se Deus não fizer parte daquele dinheiro. Sabia disso? Se Deus não fizer parte desse dinheiro, você não vai ser feliz. Eu já vivi isso. Então, as duas experiências que eu tive maiores com Deus na minha vida, eu tive várias, mas falando das duas maiores, não foi com um casamento, não foi com um filho. Aí minha alegria maior foi quando nasceu o filho. Minha alegria maior foi quando Deus falou comigo. Porque quando Deus falou comigo, eu vi que Ele estava comigo. E quando Deus está com a gente, os filhos é bom, o casamento é bom. E uma vez Deus também me disse assim para mim: cuida das minhas coisas que eu vou cuidar das tuas. Tudo que tu tem eu vou cuidar bem. Mas cuida das minhas coisas. Eu não vi a hora, gente, de sair daquele lugar. E quando eu ganhei a alta, assim, eu fiquei muito feliz de ver muitas pessoas me esperando. Fiquei muito feliz que a igreja orou. Fiquei muito feliz que pessoas levavam a Rosângela todo dia naquela UTI. Pessoas largavam do serviço para levar ela lá. E a outra vez foi que eu fui até na casa do meu irmão, precisava de comida, gente. Fui buscar um rancho lá. 10 anos atrás, sem Jesus. Deus disse assim para mim, ó. Quando eu voltava, eu estava fazendo uma análise dentro de mim. Deus disse assim, ó, para mim, ó. Eu tirei tudo de ti, mas agora eu vou começar a te devolver, porque agora eu sei que tu é meu e tu voltou para mim. Sabe o que é isso? Deus está tirando as coisas de você para você ver que você não é satisfeito com as coisas. É Ele que está satisfeito. E daí eu vi, gente, que tudo que eu tinha não era alegria. Naquele momento eu vi que aquele foi o melhor momento da minha vida com Ele. Por que eu gosto de repetir isso? Porque às vezes eu vejo a igreja tão triste. A igreja tão cansada. Sabe por quê? Porque Deus está tirando as coisas que quer devolver para você. Ah, mas eu tenho uma casa linda, eu tenho um casamento lindo, eu amo meu marido, minha esposa, meus filhos. Mas eu pergunto para você, você é feliz? Você é feliz quando você abre os olhos de manhã? E se Deus tirar a sua vida hoje, se Deus colocar uma enfermidade em ti hoje, como está a sua fé? Se você ir lá segunda-feira, lá no hospital, fizer um exame, você está com câncer, como está a tua fé? Tu tem uma semana, se agora tu tem 10% de vida, isso é o que vocês estão dizendo, não o que Deus disse. Os fundamentos é que transformam a nossa vida. Os princípios de Deus. Quer ser feliz? Ande na presença de Deus. Quer ser mais feliz? Não venha só no culto de domingo de manhã, venha no de quarta. A igreja escolheu um culto hoje. A igreja tem uns que vêm só num culto. Quanto menos você vir, mais longe de Deus você fica. Quanto mais você vir, mais perto de Deus você fica. Mais crédito você tem com Deus. Por que eu tive crédito? Quando eu orei a Deus. Gente, ninguém está livre, qualquer coisa pode acontecer para você, como aconteceu para mim. Nossa irmã da igreja faleceu, aquela que nós oramos na quarta. Deus, Ele é soberano. Deus ama cada um de você, você é especial para Deus. Quantos de você nesta manhã querem restaurar algo que vocês perderam? Levanta a mão. Mas se você quer mesmo, levanta a mão. Então você vai orar a Deus nesta manhã. Você vai colocar sua vida diante de Deus. Você vai conversar com Ele, você vai se abrir para Ele. Você não vai só falar, você vai se abrir e vai deixar Ele falar com você. Que Deus pode fazer todas as coisas nesta manhã, mas não depende de você só. Vai depender do seu coração. Amém. Vamos orar, vamos falar com Deus. Se abra para Ele, fale com Ele que Ele está aqui nesta manhã. E Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer que você realmente fale tudo aquilo que está te incomodando, aquilo que tem tirado a alegria de estar na casa do Senhor, aquilo que tem tirado você do propósito, do servir, você que perdeu o amor pela obra,
peça para Deus esse amor novamente. Volte ao primeiro amor, se lembre de onde você estava, de onde tu caiu, e volte nesta manhã a amar o propósito, a amar a causa, assim como Jesus. Ele lutou pela sua causa, mesmo você perdido, Jesus lutou por você e por mim. Aleluias, Pai querido e amado, nós te louvamos para a tua palavra ministrada nesta manhã. Nós te louvamos, Deus, porque grande é o teu amor para conosco. Nós te louvamos porque o Senhor não desiste de nós. Nós te louvamos porque a cada manhã as tuas misericórdias se renovam. Nós te louvamos pela tua graça que tem nos alcançado nos momentos difíceis. Paizinho querido, nós te louvamos por esta visão que salvou a nossa família. Nós te louvamos por esta igreja, e eu quero rogar a ti nesta manhã, Deus, enche a tua igreja de amor novamente, enche a tua igreja de alegria novamente, enche a tua igreja de paz novamente, enche a tua igreja no amor ao servir novamente, enche a tua igreja, Deus, de amor pelo Senhor, de estar na tua presença, porque sabemos que quando as tuas palavras permanecem em nós, o Senhor também permanece conosco. Por isso eu quero abençoar cada casal nesta manhã, Deus. Paizinho querido, contempla cada casa, contempla cada casal que aqui está, em nome de Jesus. Dê sabedoria divina para eles administrarem os seus lares, administrarem os seus filhos. Eu quero abençoar os filhos dos casais. Eu também quero abençoar todos aqueles que chegaram aqui com uma enfermidade nesta manhã. Paizinho querido, contempla, porque sabemos que o Senhor pode todas as coisas, e nós queremos declarar a cura do Senhor nesta manhã, em nome de Jesus, para que essas pessoas possam testemunhar que grande é a sua obra. Paizinho querido, nós te louvamos pela área material do teu povo, pela oportunidade que o Senhor tem dado a cada um de ter o seu sustento. Por isso nós queremos abençoar todos aqueles que têm sido fiéis a Ti, e que eles possam continuar provando cada vez mais a 30, 60, 100 por um na área material da Tua fidelidade. Em nome de Jesus, nós Te louvamos por tudo e por todos, em nome de Jesus. Amém e amém.